Vocês estão vendo, pessoal? Sim, Tá. Aí. Então tá. Hum. Então, começando, esse aqui é um curso de Akida. Akida significa crença, pontos de crença, tá? Ah, vamos ver aqui, vamos já entrando no assunto aqui. Olha aqui, ó. O lugar da ciência da crença nas ciências islâmicas. Olha, aqueles que fizeram o meu curso de espiritualidade islâmica vão se lembrar que eu comecei aquele curso falando de um hadith chamado Hadith de Gabriel. Melhor fechar a porta. Isso. Hadith de Gabriel, no qual o anjo Gabriel, que a paz esteja com ele, apareceu para o profeta e para os companheiros e perguntou ao profeta, que a paz esteja com ele, sobre alguns aspectos da religião. Então a gente aprendeu naquele hadith que a religião tem três aspectos que se chamam, respectivamente, segundo a terminologia do próprio hadith, Islam, Iman, Ihsan. A gente viu que Islam é aquela parte da religião, veja, só Islã é o nome da religião como um todo, mas nesse sentido, no sentido mais restrito, ele é aquela parte da religião que tem a ver com os atos do corpo, aquilo que nós fazemos. Iman é aquela parte da religião que tem a ver com a crença do coração, aquilo que nós acreditamos com o coração e aquilo que nós compreendemos com a razão. Ihsan, que significa excelência, é aquela parte da religião que tem a ver com você levar às últimas consequências aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam trouxe. E você ser um adorador sincero de Deus. Não apenas entender o que ele disse e cumprir com o corpo as ordens de Deus, mas você entregar todo o teu ser para Deus, ser um adorador sincero e fazer as coisas exclusivamente porque Deus é o seu criador, ele é quem ele é e você é um servo dele. O curso de espiritualidade islâmica que eu dei, ele tratava da parte do ihsan, porque a espiritualidade islâmica, que a gente pode chamar de tazkiyatun nafs ou tasawwuf ou ainda outros nomes, ela tem a ver com esse aperfeiçoamento pelo qual você vai chegar a conhecer Deus diretamente. Você vai chegar a ter uma percepção da presença e da realidade de Deus semelhante à que você tem deste mundo por meio dos teus sentidos. Não é que você vai ver Deus pelos sentidos, não é nada disso. Mas você vai ter uma convicção e uma certeza da presença dele da mesma ordem de certeza. Bom, então, a espiritualidade é a ciência do Ihsan. A ciência do Islã é a jurisprudência que vai nos dizer o que é obrigatório, o que é proibido, o que é recomendado, nos atos. Está faltando uma ciência que é a ciência do imã, ou seja, da fé. A ciência do imã é exatamente Akida, tá? Essa ciência tem alguns nomes. Primeiro deles é esse que eu já estou usando, Akida. Akida é uma palavra árabe que vem de uma raiz, aqd, ou aqada, que significa amarrar, amarrar bem firme.
Então, dessa palavra se derivam outras palavras que significam, por exemplo, um pacto ou um contrato. Por quê? Um contrato, ele amarra as duas partes a algo que elas contrataram e amarra as partes entre si. Quando a gente usa essa raiz, que significa amarrar bem forte, com respeito à crença, o que ela está querendo dizer é que a vida é aquilo em que nós cremos firmemente, aquilo em que o coração se amarra. Existe uma palavra em português que é credo, tá? Então os cristãos usam essa palavra. O credo dos apóstolos, o credo de Nicéia, tá? Quer dizer o quê? Eu acredito nisso, 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 nisso. É uma declaração daquilo em que a pessoa acredita, tá? Então, aqui é a ciência do credo, aquilo em que o muçulmano acredita, certo? Ela tem outros nomes também. Ilmu Tawhid. Tawhid, como talvez vocês já saibam, significa você afirmar, declarar a unicidade divina. Então, é a ciência dessa declaração, a ciência da unicidade divina. O que significa dizer que Deus é um só? O que decorre daí, tá? Ela chama também Usuluddin, os fundamentos da religião. Por quê? Porque é na crença, ou melhor, na fé, que se fundamenta a religião. É sobre a fé que a religião se apoia, tá? Só que fé no quê? Essa é a questão. O que a gente vai tratar? O que essa ciência trata? E o que nós vamos tratar aqui é isso. Fé no quê? No que o muçulmano acredita? A gente acredita em La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Correto? Correto. Só que essa fórmula, La ilaha illallah, não há divindade exceto Allah, e Muhammad Rasulullah, Muhammad é o mensageiro de Deus, ela tem inúmeras consequências. Se a gente acredita em Allah, bom, como é Allah? Que tipo de ser é esse em que nós acreditamos? Como ele é? Quem é? Para eu poder acreditar, preciso saber como ele é, quem ele é. Muhammad Rasulullah. Quem é Muhammad? Que a paz esteja com ele. O que que significa mensageiro de Allah? O que que é essa mensagem? O que que significa dizer que Allah mandou um mensageiro? O que que é a profecia? Uma vez estabelecidas essas coisas, daí a gente tem que ver o que que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam trouxe, qual é a mensagem? E também alguns elementos dessa mensagem vão fazer parte do nosso estudo aqui, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por exemplo, ele diz que existem anjos. Quem são os anjos? Como eles são? Como é o último dia? O que acontece depois da morte? O que que é fé? O que que é o decreto divino? Como Deus age em relação à criação? Dá para ver, começam a perceber que essa ciência ela tem um escopo bem amplo. E quando a gente fala La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, isso implica uma crença em tudo aquilo que o profeta disse e trouxe, sallallahu alaihi wasallam. Então a gente vai aprender um pouquinho, de modo um pouquinho mais detalhado, o que que ele trouxe em matéria de fé, em matéria de coisas que nós temos que crer, porque ele também trouxe outras coisas, ele trouxe coisas que nós temos que fazer e trouxe coisas que nós temos que ser. Nós temos que ser imitadores perfeitos dele, sallallahu alaihi wasallam. E essa é outra ciência, essa é a ciência da espiritualidade. As regras de comportamento são a jurisprudência, a ciência do Islã. E aqui nós vamos tratar da ciência do que nós temos que crer, que nós temos que saber.
Tá bom? Alguma dúvida? Pessoal do online, alguma dúvida até aqui? Então tá. Olha só, é a ciência da crença, não é exatamente a ciência da fé. Por quê? Porque existe uma diferença bem grande entre uma crença ou um credo, vamos dizer, os pontos em que eu tenho que crer e a fé, tá? Olha só, isso é muito importante. Deus disse no Alcorão, entre outras coisas, no mesmo sentido, ele falou o seguinte: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Afaman sharaha Allahu sadrahu lil Islam, fahuwa ala nurin min rabbih. Isso aí é uma pergunta retórica que Deus faz e que ele até nem fala a segunda parte, mas traduzindo, é isso aqui que está escrito. Acaso aquele cujo peito Deus expandiu para acolher o Islã, de modo que recebeu uma luz de seu Senhor? Essa é a pergunta que Deus faz, mas daí fica uma parte que ele não fala. Acaso essa pessoa pode ser comparada àquela cujo coração é cego? Tem comparação entre as duas? Enfim, Deus está falando que tem certas pessoas cujo peito ele expande. Certas pessoas que estão ala nurin min rabbih, quer dizer, que estão, elas caminham sobre uma luz que provém do seu Senhor. Uma vez um dos companheiros perguntou ao profeta, sallallahu alaihi wasallam, ou melhor, pediu a ele que explicasse essa passagem. Perguntou o que que é esse inshirahu sadr, essa expansão do peito. E o profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse em tradução o seguinte: quando a luz entra no coração, o peito se expande para acolhê-la. Que luz é essa que entra no coração, pessoal? Que luz? Essa luz é a fé. Os sábios, depois de muito estudar essa questão, eles chegaram à seguinte formulação: a fé é uma luz que Deus lança no coração. Então, irmãos e irmãs, uma coisa é você falar, eu acredito em Alá, nos anjos, nos livros, nos mensageiros, no último dia. E outra coisa é a fé. A fé não é nada disso. A fé é uma luz que Deus lançou no seu coração. Se você tem dúvida disso, eu desafio cada um aqui a lembrar de quando ele adquiriu a fé, se foi por algum esforço dele, se foi alguma coisa exterior, ou se foi algo que aconteceu e quando ele se deu conta, aquilo estava no coração dele. Existem causas ocasionais. A gente pode ter lido um livro, a gente pode ter encontrado uma pessoa, a gente pode ter visto um vídeo. Mas se você olhar bem a fé, ela não depende disso. É uma coisa que está lá no teu coração e que Deus pôs, você crê. Então é um laço direto entre o crente e seu Senhor. Se é assim, para que estudar então essa ciência da crença? Porque essa fé, quando ela é lançada no coração, essa luz, quando ela se acende no coração, ela exige de nós certas coisas, como seres humanos. Ela vai nos levar a acreditar em certas coisas. E ela vai nos levar a fazer certas coisas.
Então, a ciência da crença vai nos expor, ela vai nos explicar, vai expor de maneira distintiva, detalhada, aquilo que está contido de maneira sintética na luz da fé que está no teu coração. Você acredita em Allah? Você acredita no profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam? Mas vamos pegar essa luz agora e vamos passar ela por um prisma. Vocês já viram, vocês aprenderam na escola como é que faz o arco-íris? É uma luz branca, não é? Daí você passa ela num prisma triangular e ela refrata em diversas cores. Então, o que essa ciência faz é isso: ela pega essa luz branca e pura da fé e vai mostrar para você o que está contido ali. O que o profeta falou, sallallahu alaihi wasallam? A fé é uma luz que Deus lança no coração. O que essa ciência vai fazer é pegar essa pura luz que está no seu coração e refratar ela em cores para que a tua razão compreenda. Para distinguir aquilo que está unido nessa luz da fé. Tá bom? Então, por isso que eu escrevi aqui, já a ciência da crença é uma tradução racional de parte do conteúdo dessa luz. Parte. Tem uma parte que não tem tradução. A melhor parte, tá? A melhor parte não dá para traduzir. Porque a melhor parte é aquela luz mesmo no coração que depois é uma semente que Deus plantou lá e que na outra vida vai desabrochar. Mesmo assim, você estudar e conhecer a ciência da crença é algo necessário. Por quê? Olha o que eu escrevi aqui. Aprender os fundamentos da crença é obrigatório. É preciso ter pelo menos um conhecimento sumário do conteúdo principal da fé. Porque nós aqui, pessoal, neste mundo, nós seres humanos, não somos só um coração ambulante, tá? A gente vai se deparar com situações, vai se deparar com pessoas, vai se deparar com informações que vão afetar a nossa razão, que vão afetar o nosso sentimento e as outras faculdades da nossa alma. Então a gente precisa traduzir um pouco aquela luz da fé de maneira inteligível para a razão, porque a gente fazendo isso, isso vai nos ajudar ao quê? A navegar essa vida. Vai nos ajudar a responder a perguntas, por exemplo, se Deus é bom, por que que acontece o mal? Ou por que eu sofro? Ou por que alguns seres humanos vão para o paraíso, outros vão para o inferno? A luz pura da fé talvez não consiga, você talvez não consiga ter acesso a essa resposta só com aquela luz que está no teu coração, mas quando você põe ela, projeta ela na tua razão, daí você começa a ter respostas. Então, o que essa ciência vai tentar fazer é dar essas respostas, detalhar. Mas, como eu escrevi aqui, não se deve jamais confundir a ciência da crença com a própria fé, tá? A fé não é um credo. Não é um conjunto de itens. Eu creio nisso, 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 nisso. Não é nada disso. A fé não é isso. A fé não é palavras. Ela não é da boca para fora. Ela é uma convicção do coração. E isso explica também porque que eu disse aqui, ó, é uma tradução racional de parte do conteúdo dessa luz. Por quê? Porque essa luz da fé no coração, além de ela ter esse conteúdo racional, ela tem um outro conteúdo que chama convicção. Que é exatamente esse aqd, esse laço firme que une você àquele que lançou a luz no seu coração. A tua convicção. Isso aí não tem tradução e nem precisa de tradução.
Isso é o que te segura, o que te mantém. Essa é aquela corda firme que Deus fala no Alcorão. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Segurai todos com firmeza a corda de Alá, todos juntos. Essa é a corda, tá? Por isso que tem, é corda, é nó, tá? Então, a fé é uma coisa, a ciência da fé é outra. A fé é a raiz. E a ciência da fé, ela é um ramo que nasceu dessa raiz e que vai te ajudar a caminhar por esse mundo. E daí, quando a gente analisa ah, esse conteúdo, ou melhor, analisa o conteúdo dessa ciência da fé, analisa o conteúdo do que está contido naquela luz branca da fé que Deus pôs no seu coração, a gente vai ver que ela tem algumas partes principais, tá? E aí, os sábios, eles dividiram o conteúdo dessa ciência em três partes. Primeiro, em árabe, é ilahiyat, as coisas relativas à divindade, Deus, sua natureza e seus atributos. Essa é uma parte do estudo que a gente vai fazer aqui, e uma parte do estudo que todas as pessoas que estudam essa ciência fazem, tá? A gente vai falar de Deus. Quem é Deus? Quando eu falo sua natureza, eu estou falando quem é Ele? O que é Ele? E seus atributos, como Ele é? Então, essa é uma parte do estudo. Outra parte do estudo, nubuat, coisas relativas à profecia. Nubuat. Os profetas, que a paz esteja com eles, sua natureza e seus atributos. O que são os profetas? O que é ser um profeta? A profecia é algo necessário? Ou Deus podia deixar sem? Como são esses profetas? Eles têm características que os marquem e os diferenciem das demais pessoas? Tudo isso nós vamos estudar. O que é a revelação? A gente fala que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, recebeu a revelação. Os outros profetas também. O que significa isso? De maneira específica, vamos estudar o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, e o Alcorão, que é o seu principal milagre. E vamos estudar os outros milagres do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, e os milagres proféticos em geral. Porque se vocês repararem, todos os profetas têm algum tipo de milagre. Bom, então tem as ilahiyat, o estudo de Deus, a nubuat, quer dizer, as coisas relacionadas à profecia, e tem um terceiro ramo chamado sam'iyat, aquelas coisas que a gente ouve, que a gente conhece por ouvir. Por que a gente conhece por ouvir? Porque elas não são visíveis. Os anjos não são visíveis, os jinn não são visíveis, o paraíso e o inferno não são visíveis. O decreto de Alá e o modo como Alá se relaciona com a criação, como ele causa os acontecimentos na criação, nada disso é visível. No entanto, tudo isso é o conteúdo do que foi conteúdo da mensagem, do que foi trazido pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, a gente vai estudar Alá, a gente vai estudar a profecia e os profetas e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e a gente vai estudar de modo mais detalhado aquilo que o profeta trouxe sallallahu alaihi wasallam em termos de conhecimento, tá? Pois então, um pouquinho agora sobre a história dessa ciência, né? O que eu escrevi nesse slide aí? Escolas de Aqida no Islã Sunni. O que é Sunni? Ahlus Sunnati wal Jama'a. Caso você não saiba, todos nós aqui pertencemos a essa corrente do Islã. Nós somos o que se chama sunitas. Nós somos sunis, tá? Ahlus Sunnati
wal Jama'a significa o povo da Sunna, quer dizer, da tradição profética, e da Jama'a, quer dizer, a comunidade, aqueles que representam a maioria dos muçulmanos. Então é o Islã da tradição e da maioria. É isso que nós somos. E no decorrer da história, algumas foram se manifestando no seio, né, do Ahlus Sunnah, algumas escolas de Aqida, tá? Então eu quero dar um breve panorama aqui para vocês, para que vocês possam entender essa evolução histórica e vocês possam entender onde que nós nos situamos nela e de que maneira nós vamos falar sobre essa ciência. Então vamos lá. A primeira divisão que se faz sobre escolas de Aqida é uma divisão que distingue as escolas dos Salaf e as escolas dos Khalaf. Quem são os Salaf? As primeiras gerações de muçulmanos. Então, obviamente, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, mas principalmente nesse caso, os seus companheiros, a geração dos companheiros. A geração dos seguidores dos companheiros. A gente chama em árabe at-tabi'un, seguidores. Eles têm um nome. Os companheiros se chamam sahaba, correto? Os companheiros dos companheiros são os tabi'un, os seguidores. Então, a gente está falando aqui da geração dos companheiros, da geração dos seguidores, da geração dos seguidores dos seguidores. E a gente pode falar, pode de repente acrescentar mais uma geração. As quatro, três ou quatro primeiras gerações do Islã. E os Khalaf é todo mundo que veio depois deles. Então, pessoal, quais são as características dessas duas escolas, por assim dizer? Veja, a gente está falando aqui de ilahiyat, nubuat, sama'iyat. Estamos falando de escolas do Khalaf, do Salaf e tal, não sei o que, bababá. No começo, ninguém falava nada disso. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, ele chegou com o Alcorão e com a sua sabedoria, Al-Kitab wal-Hikmah, o livro e a sabedoria que ele transmitiu na forma dos seus ditos, e o pessoal ouvia aquilo, assimilava e era aquilo ali. E durante duas ou três, ou até quatro gerações, foi isso que foi transmitido. Não era necessário nessa época você aprofundar. Então, qual que era a crença dos muçulmanos nessa época? Aquilo que está no Alcorão, aquilo que está nos hadiths, aquilo que o profeta disse, sallallahu alaihi wasallam. Esses aí eram o pessoal que, não, eu sigo o Alcorão e a Sunna. Porque eles estavam ali na época do Alcorão e da Sunna. Eles seguiam de fato o Alcorão e a Sunna. Eram coisas vivas para eles. Eles não questionavam muito. Vou dar um exemplo para vocês, tá? É esse aí que está na letra C. Tá? Eu vou ler isso aí que está em árabe aí para vocês. Eu vou traduzir. É, esse aqui é um exemplo do tipo de problema que surgiu, que tinha, que depois surgiu e que depois o pessoal teve que tentar resolver. Então é o seguinte: no Corão tem um versículo que fala Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Ar-Rahman, quer dizer, o todo misericordioso, ala al-arsh, sobre o trono, istawa. Ele se estabeleceu. Deus se estabeleceu sobre o trono depois de criar. O que significa isso?
Tem lá um trono bem grandão, no qual Deus sentou, ele é uma pessoa que senta? Ou tem um outro significado? No começo, o pessoal não se fazia essa pergunta. O Clemente se estabeleceu sobre o trono. Beleza, aceitamos do jeito que veio. Em algum momento, pessoal, e isso é uma coisa, a gente tem que entender, isso é uma coisa natural. Veja, quando tem uma pessoa que nem o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, na sua frente, ele fala: Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Olha, o Clemente se estabeleceu sobre o trono. Você não quer, você não vai se preocupar em perguntar. Você está vendo aquela pessoa que é o profeta, sallallahu alaihi wasallam, um exemplo vivo da fé, da bondade, de tudo que é bom, do conhecimento na sua frente. Ele falou, está falado, acabou. Não quero saber, não preciso saber. Eu estou seguindo ele e isso é tudo. Mesma coisa os companheiros, eles eram imagens do profeta, sallallahu alaihi wasallam. Quem conhecia eles tinha uma devoção parecida com a que eles próprios tinham tido pelo profeta, sallallahu alaihi wasallam. Então essa questão não lhes ocorria, mas em algum momento, aquela força espiritual que o Islã tinha no início diminuiu. Isso acontece sempre. E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a questionar. O que que significa istawa? O que que é esse istiwa, esse estabelecer-se? Acredite se quiser, teve gente que chegou a pensar que era tipo Deus tinha corpo e se sentava. Se quiser acender a luz, pode. Se não atrapalhar o pessoal. Essa aqui não sei. Não. Isso eu não quis acender, porque Não, essa aqui não por causa do slide, mas acende aquela ali, ó. Só aquela ali, assim. Tá bom? Sim. Então. Então o pessoal começou a questionar o que que é istiwa. E daí, para responder a perguntas como essa, é que surgiram as escolas dos Khalaf, daqueles que vieram depois, tá? Mas eu quero antes, eu vou entrar nas escolas dos Khalaf, dos sucessores, tá? É isso que significa Khalaf. Mas antes eu quero citar uma frase do Imam Malik, que ele é conhecido porque ele é o fundador de uma das escolas de jurisprudência. E ele está lá no meio, ele está no meio das gerações, ele era dos últimos, do primeiro time. Ele foi dos últimos do Salaf, ele foi um companheiro dos companheiros dos companheiros. Ele aprendeu com os tabi'un, com os sucessores dos companheiros. Então, uma vez perguntaram para ele sobre o istiwa. O que que é esse istiwa? Ele falou em árabe, é bem bonito, eu vou por isso falar em árabe, depois vou traduzir. Al-istiwa o ma'lum, wal-kayfu majhul, wal-imanu bihi wajib, was-su'alu anhu bid'a. Traduzindo, al-istiwa é ma'lum, é conhecido. Todo mundo sabe que isso aconteceu. Wal-kayfu majhul. Como isso aconteceu é ignorado. Ninguém sabe. Wal imanu bihi wajib, a fé nisso é obrigatória. Eu tenho de acreditar que isso aconteceu. Was-su'alu anhu bid'a. E perguntar sobre isso é bid'a, é inovação. Então, que Deus se estabeleceu sobre o trono é uma coisa conhecida, ou seja, admitida por todos. O como disso aí é ignorado. A fé nisso aí é obrigatória e perguntar sobre isso é bidá. É uma inovação repreensível, tá?
Então, pro Salaf, assim, você ficar questionando isso era assim, meu, pra quê? Sabe? Esquece esse papo. Faz aquilo que você tem que fazer e fica, sai, fica quieto. Entendeu? Cala a boca e cumpra a lei. Certo? Só que essa atitude do Salaf, do Imam Malik em particular, que estava bem no meio dessas gerações, é compreensível. Porém, o que que acontece? As coisas mudam. Então, no começo, o Islã estava ali, em Medina. Depois ele estava ali, na Arábia. Só que depois disso, o que aconteceu? Eles invadiram e venceram e conquistaram e dominaram a Pérsia e uma parte do Império Romano. A Pérsia e a Síria, o Egito, o norte da África. Eles entraram em contato com povos de, de grande e antiga civilização, povos que tinham filosofia, povos que tinham religiões, como o cristianismo, que tinham teologia. Então, quando eles conheceram a filosofia grega, quando eles conheceram a teologia cristã, de repente já não dava. Se chegava um cristão e perguntava uma coisa para eles, de repente já não dava para falar, ó, fica quieto e segue o que está no Alcorão. Porque o cristão nem sequer tinha o Alcorão como fundamento. O filósofo nem sequer tinha o Alcorão como fundamento. Ou seja, naturalmente tornou-se necessário você aprofundar ou você distinguir coisas que no começo estavam contidas de maneira sintética nas palavras do Alcorão e nas palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então o pessoal começou a desenvolver Akida, escolas de Akida para responder a perguntas que vieram disso aí, que vieram do contato com outras tradições. Vocês sabem, por exemplo, que quem começou a traduzir a filosofia grega fomos nós. Foram os muçulmanos, traduzir para o árabe. Só muito tempo depois é que chegou aqui no Ocidente, na Europa, bababá, São Tomás de Aquino, escolástica cristã. A gente fez isso aí 3, 4, 5 séculos antes. Então, já nessa época, já teve que começar a desenvolver o quê? Uma teologia mais sistemática. Tá? E essas foram as escolas dos Khalaf. Qual é a relação entre as escolas dos Salaf e as escolas dos Khalaf? Veja, talvez vocês encontrem hoje pessoas que vão dizer para vocês: não, nós temos que ficar no que fizeram as 3 primeiras gerações de muçulmanos. As pessoas que dizem isso estão abstraindo o desenvolvimento histórico natural. Os sucessores, eles não vieram simplesmente fazer algo diferente e que ia contra o que os predecessores virtuosos fizeram. Eles desenvolveram o que estava contido em germe na doutrina dos predecessores virtuosos. Qual é a melhor analogia para isso aí? A semente e a árvore. O Alcorão, o Hadith, a fé dos Sahaba, dos companheiros, é como uma semente que no contato com situações diferentes, culturas diferentes, doutrinas diferentes, foi crescendo e se desenvolvendo e mudando na aparência. Por quê? A semente é uma bolinha, a árvore é um negócio com tronco, folhas, mas a árvore está contida na semente. Não tem nada
na árvore que já não estivesse na semente. É muito importante vocês terem isso claro, pessoal, porque senão a gente vai introduzir um corte artificial na história do Islã. Um corte entre as primeiras gerações e as gerações dos sucessores. Corte esse que nunca aconteceu. Hoje talvez você ouça alguém dizer, não, o pessoal não quer nem saber do que aqueles antecessores fizeram, eles fazem tudo diferente, tudo errado, mas não é isso, gente. Os Salaf, os predecessores, sempre foram tidos na mais alta consideração e tudo o que foi feito depois foi baseado no que eles trouxeram. Mas se desenvolveu. É que nem cada um de vocês, cada um de nós é um nenenzinho. Hoje em dia a gente é adulto, mas a gente é a mesma pessoa. E na religião também é assim, ela cresce, mas ela continua sendo a mesma religião. O que você não pode fazer é cortar. Você não pode cortar essa tradição, tá bom? Então, não existe oposição, nem existe corte entre as escolas das primeiras gerações e as escolas dos sucessores. Tem que ter isso muito claro, tá bom? Então, vocês entenderam como é que era o pensamento das primeiras gerações? Aceitavam, tá? Não, não pergunta sobre isso porque não precisa. Só que de repente pode precisar. Então, depois, tá? Depois que passaram aquelas primeiras gerações, daí começou a haver uma verdadeira diferenciação mesmo nas escolas de teologia. Tá bom? Eu vou falar um pouquinho sobre essas escolas aí. As mais conhecidas são as três primeiras, tá? Se você perguntar aí, se for lá fora, sei lá, em qualquer país aí, perguntar, não, quais são as escolas de Aqida do Ahlus Sunnah? Eles vão falar Ash'ari, Maturidi e Athari. Três, tá? Eu botei essa quarta aí, vou explicar o que que ela é. Mas, de maneira geral, são essas três. Então, o que aconteceu? No começo, que nem eu disse, era aquilo lá que se chama tafwid. Olha, tafwid significa você entregar algo. Então, assim, o que significa isso? Eu entrego o entendimento do significado disso a Allah. Tafwid. Não é o entendimento, eu entrego a explicação do significado disso a Allah. Tá? Então, os primeiros, eles faziam esse tafwid, né? Tem uma parte lá no Alcorão que um cara lá na corte do faraó do Egito, ele fala um monte lá contra o faraó, daí ele fala, Ufawwidu amri ilallah, eu entrego para lá a minha situação, tá? E o pessoal também entregava para lá essas questões de teologia. Daí começou a surgir uma escola de pensamento chamada Mu'tazila. Isso aí só vou mencionar, tá? Já é coisa mais aprofundada. Que eles começaram a introduzir noções racionalistas tiradas da filosofia tal, dentro da Aqida islâmica. E daí apareceu uma pessoa chamada o Imam Abul Hassan al-Ash'ari, que ele se contrapôs a essa escola racionalista que estava aparecendo ali. E ele tentou trazer a coisa de volta para como ela era no começo. Mas, como a gente disse, não dá para você voltar e abstrair, dizer, não, nada aconteceu. Não, aconteceu alguma coisa. Então vamos voltar, mas vamos tentar explicar. Então o que que o Imam Ash'ari falava? Ele pegava aquela palavra istiwa, exemplo, tá, pessoal? A palavra istiwa, e ele falava, vamos ver na língua árabe o que que isso significa. Então não é que eles tinham dicionário, ainda não tinha dicionário, mas a língua árabe ela tem fontes conhecidas, tá? A língua árabe ela tem como fontes os poetas pré-islâmicos, tá?
o Alcorão e as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então essas pessoas todas, elas tinham um conhecimento profundo disso aí, elas iam buscar nessas fontes o que que significa tal palavra. E aí ele foi vendo todos os sentidos que tinha esse istiwa. E daí, por exemplo, ele chegou e falou, olha, istiwa não significa só você se sentar. Significa, por exemplo, você tomar posse de algo. Significa você estabelecer o seu poder sobre algo. Você estabelecer o seu controle sobre algo. Daí ele falava, então, um dos significados possíveis de istiwa é que Deus, ele estabeleceu o seu controle sobre o quê? Sobre o trono. Só que o trono, pessoal, o trono que se chama trono divino, é entendido na nossa cosmologia como a maior de todas as criaturas que envolve o universo inteiro, tá? O trono é uma coisa, tá bom? Então, quando ele estabelece sobre o trono, ele estabelece sobre tudo que tem embaixo do trono. E não só é isso aí que Deus estabeleceu seu controle, seu poder sobre o trono e sobre todo o universo, mas também não é só Deus. Ar-Rahman, clemente, que significa que o que que domina, qual é a força que domina o universo? Ar-Rahman, a misericórdia de Allah. Então o Imam Ash'ari começou a apresentar esse tipo de raciocínio e mais. Ele não apresentava dizendo é isso. Ele apresentava dizendo, olha, pode ser isso. A gente não afirma categoricamente que é. Por quê? Porque isso é um trabalho da razão humana. Eu não posso chegar e dizer, Deus fez isso por causa disso. Deus falou isso. Tem coisas que sim. Deus falou, tem que fazer 5 orações por dia. Não são 6 nem 4. Eu posso falar, Deus falou isso. Mas nesse ponto, que é uma palavra que tem vários significados, eu não posso falar. É isso e só isso que Deus quis dizer. Então, o Imam Ash'ari, ele trouxe não só uma escola de interpretação das palavras do Alcorão e da Sunna, como também ele trouxe essa atitude de você ser muito comedido no quanto você se arroga em matéria de ser capaz de fazer essa interpretação. Me digam se isso não é respeito. Respeito pela revelação, respeito pelas gerações que vieram antes, tá? Então, não vamos entrar aqui nos detalhes da escola Ash'ari, mesmo porque o Imam Ash'ari foi o primeiro, mas depois dele, enfim, ele teve alunos que tiveram alunos, que tiveram alunos, e tem grandes teólogos do Islã que pertencem a essa escola, como o Imam Al-Ghazali, o Imam Razi, Imam Taftazani, grandes scholars, né, eruditos, sábios do Islã que seguiram, tá? E que desenvolveram essa escola. Ao mesmo tempo, lá, um pouco depois do Imam Ash'ari, ou mais ou menos na mesma época, lá porque o Imam Ash'ari estava lá em Basra, no Iraque. Mas lá no que hoje seria, sei lá, o Cazaquistão, sei lá, Samarcanda, Ásia Central. Tinha um outro imam chamado, acho que é Abu Mansur Al-Maturidi, tá? O outro imam. Que fez um trabalho muito parecido com o do Imam Ash'ari lá onde ele estava. Então a escola Maturidi ela é muito parecida com a do Imam Ash'ari. Vai ter diferenças, mas vai ter diferenças em aspectos menores, tá? Que a gente pode até depois falar um pouquinho sobre isso quando a gente for falar sobre a revelação, a capacidade humana de conhecer o bem e o mal sem a revelação,
Aí vai ter algumas diferenças entre a escola Ash'ari e a escola Maturidi, mas ela também fazia esse trabalho de interpretação da língua, no que se refere, por exemplo, aos atributos de Alá, tá? Então, essas duas escolas, Ash'ari e Maturidi, elas são bastante parecidas, tá? Embora tenham algumas diferenças. E a escola terceira que está aí, Athari. Athar significa, Athar significa literalmente um rastro, um vestígio, mas é a palavra que a gente usa para designar os relatos que vêm, por exemplo, do profeta, sallallahu alaihi wasallam, dos companheiros. Então, os hadiths, por exemplo, são Athar. Então, escola Athari é a escola baseada no quê? Nos hadiths. Pelo menos alguns dentre eles são chamados de Ahlul Hadith. Não é todo mundo. Ahlul Hadith é uma escola mais específica. Mas, de maneira geral, os Atharis, eles são o quê? Eles vão se basear, eles vão dar continuidade, ou tentar dar continuidade, ou fazer uma sistematização. Não, vamos por partes. Eles vão tentar dar continuidade àquela primeira escola, a escola do Salaf. Tipo, não, a gente aceita isso aqui do jeito que é. Então eles vão pegar o istiwa, eles não vão fazer que nem o Imam Ash'ari, não vão tentar encontrar na língua o que aquilo significa, eles vão falar, não, ele se estabeleceu bila kayf, quer dizer, não tem como, não dá para a gente saber o como. Eles vão silenciar sobre o sentido exato disso aí, tá? De maneira geral, tá? Eles vão então querer circunscrever e restringir a formulação da doutrina àquilo que está no Alcorão e nos hadiths. Vão tentar dar continuidade à escola do Salaf. Tá bom? Tá dando para entender, pessoal? Tá muito esquisito, tá muito fora. Tá dando para acompanhar? No online também tá dando para acompanhar? Tá. Então, é importante falar sobre essas diferenças de escola, porque, infelizmente, algumas pessoas vão pegar uma dessas escolas e falar que só ela é válida, tá? Isso acontece hoje principalmente, mas não só com o pessoal Athari. Eles vão falar: não, 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 esse papo todo aí de interpretação, isso aí tá tudo errado. Vocês estão fora do Islã. Chegam a falar isso. Errado. Errado. Ahlus Sunnah pega tudo isso aí e tem que pegar tudo isso aí. Porque se uma pessoa ela quer ficar só no Alcorão e nos hadiths, maravilha. Ela tem todo o direito e, num certo sentido, ela tem uma superioridade. Superioridade de fé. Eu acredito nisso. Não preciso que me expliquem. Porém, se uma pessoa quer se aprofundar porque ela entrou em contato com ideias que mexeram com a cabeça dela e ela quer entender melhor a fé, ela também tem esse direito. E você negar para ela esse direito é você pegar um grande número de pessoas e jogar fora da religião. Não pode. E isso não é uma coisa de hoje em dia, isso é uma coisa que já vem de séculos. Então, o mais importante quando a gente. É importante entender cada escola, tal, não sei o quê, mas o mais importante é a gente saber que todas elas fazem parte do Ahlus Sunnah, tá bom? Não aceitem que coloquem alguns muçulmanos de fora do Islã. Isso não é correto, tá? Porque todas essas pessoas, eu dei o exemplo do Imam Ash'ari, para vocês verem o grau de delicadeza, o grau de sutileza com que ele falava, tá bom? Então, os seguidores dele estão dentro. Infelizmente, hoje em dia, tem até alguns achares que também acham que só eles estão certos, tá? Estão errados também. No Ahlus Sunnah, no Ahlus Sunnah, o maior pecado é você pegar uma coisa que está
é reconhecida pela tradição e você tentar botar ela fora. Não pode. Eu falei aqui no curso de Fundamentos do Islã, pessoal, primeira aula. Característica principal do Ahlus Sunnah é a tolerância. A tolerância com diversos modos de pensamento lícitos, que estão dentro do navio do Islã. Estão debaixo da tenda do Islã. Tá? Então é isso. Nós temos essas três principais escolas e eu acrescentei essa quarta que chama Madhab at-Tahqiq. O que significa isso? Madhab é uma corrente de pensamento, tá? A-Tahqiq significa verificação. O que que é? São pessoas e sábios que já numa época mais tardia da religião, vamos dizer assim, de 4 séculos para cá, tá? Por aí, eles se dedicaram a pegar todas as escolas e a estudar cada uma delas em detalhe e a pegar, não, essa escola está certa nisso aqui, mas essa aqui está certa nisso aqui, essa outra está certa nisso aqui. Então eles pegaram e fizeram um apanhado geral, exercendo assim um raciocínio assim rigorosíssimo para tentar chegar assim naquilo que cada escola tinha de melhor e depurar tudo isso aí num único madhab. E além disso, eles também levaram em conta as palavras dos místicos, daquelas pessoas que se dedicam à ciência da espiritualidade, à ciência do Ihsan, que eu já falei aqui para vocês, e que falavam: ah, Allah é assim. Ah, peraí, o que esse cara falou tá contra o Alcorão e a Suna? Não tá, então vamos ouvir o que ele está falando. E daí eles pegavam, porque essas são as pessoas que conhecem a Deus com o olho do coração, como a gente falou naquele curso. Quem quiser entender, vai lá ver as primeiras aulas do curso de espiritualidade islâmica. Conhecem Deus com o olho do coração, entendem Ele, têm com Ele uma relação direta, não mediada pelas palavras, pelos conceitos. Então, o que eles dizem, caso não vá contra o Alcorão e a vou em consideração também essa fonte, tá? Então, assim, bem ou mal, assim, de uma maneira bem modesta, o que a gente aqui está fazendo é mais ou menos isso também, tá? Por quê? Porque quando eu for ensinar vocês, eu não vou me basear nem numa única fonte, numa única escola, tá? Então, aqui, ó. Para falar sobre aqueles três tópicos, eu vou usar alguns livros. Então, eu vou usar, por exemplo, Al-Aqidatu Tahawiyya, do Imam Abu Ja'far at-Tahawi. Essa Aqidatu Tahawiyya, ela é bastante, não é 100%, mas bastante filiada à escola do Salaf. Ela é uma que vai afirmar, ó, a revelação diz isso aqui, a gente crê nisso aqui. Acredite você também nisso aí. A gente vai ler um pouco da Aqidatu Tahawiyya aqui. Tá? Por quê? Essa Aqidatu Tahawiyya, embora tenha sido escrita pelo Imam At-Tahawi, ela é a Aqida de quem? Do Abu Hanifa, que foi um dos imãs também, né? Da mesma geração do Imam Malik, tá? Que aprendeu com os seguidores. Então ele estava lá no comecinho. E ele é também um dos imãs que fundou uma das escolas de jurisprudência, tá? Então aqui, pessoal, a gente vai falar se baseando na Aqidatu Tahawiyya. E a gente vai também usar essa Aqidatu Najah, que é do Sheikh Mohammed ibn Ja'far al-Qahtani, que é um livrinho da escola Ash'ari, porque tem também o que a gente possa tirar daí, tá bom? E para o Sam'iyat, eu deixei aí a definir, porque assim, aqui da Tutahawi a gente vai falar principalmente sobre Allah,
Depois aqui da Tunajá, a gente vai pegar para falar um pouco sobre Alá e os profetas, que a paz esteja com eles, e depois daquelas coisas que os profetas disseram, daí a gente vai. Eu ainda vou definir de que livros nós vamos pegar. Tá um pouco lá para frente. Mas certamente não vai ser tudo numa escola só, tá bom? Então, então é isso. Então, assim, Inshallah, na, na semana que vem, a gente começa. E a gente vai começar exatamente falando sobre Alá, sobre seus atributos. E a gente vai começar com a Akida do Tahawiyya, porque ela vai estabelecer para a gente uma distinção muito clara entre o que a gente chama de atributos negativos e atributos positivos de Alá. Não significa que são coisas ruins e boas que tem em Alá. Não é isso, tá? Mas isso aí a gente vai explicar na semana que vem, inshallah. Então, o que eu queria agora, pessoal, é o seguinte, que vocês me digam se, o que eu quero agora é só, na verdade, parar de compartilhar. Peraí. Acho que tem que colocar de volta aquele painel. Eu quero. Eu não ajudo que eu Só para. Então tá, vamos fazendo o seguinte. Alguém tem alguma pergunta? Eu queria. Fala alto para o pessoal do online poder ouvir. Assalamu alaikum. É que acho que os imãs da escola Ash'ari são bem conhecidos assim. Quem seriam os grandes nomes da Madhhab Tahqiq? Assim, quem são eu fiquei interessado nisso aí. Tá, mas Madhhab Tahqiq, foi uma coisa que se desenvolveu essencialmente no Império. Isso aí você pode tirar esse meeting chat. Só para de compartilhar a tela. Ah, tá Parou, bom, tá né? bom. Não, ainda não, 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 ainda não. É, desculpa, Só para de compartilhar a tela e já tá bom. tá bom. Acho que já. Tô tentando, vai. Então tá. Então foi uma coisa que se desenvolveu. Acho que parou também. Pessoal, a tela, o slide está sendo compartilhado? Não, né? Sim. Tá aparecendo a tela do computador. Ah, tá. Bom, de qualquer jeito, então, esse madhab se desenvolveu principalmente no Império Otomano, tá? Então, são nomes de lá. Tem um grande mesmo chamado Toshqubrazade. Eu vou falar só o nome dele por enquanto. Mas quando o Dr. Omar Faruk Abdullah esteve aqui, ele fez um apanhado geral sobre Na verdade, eu essa. falei mal a pergunta, você respondeu melhor o que eu queria saber. Eu queria saber mais quando foi se desenvolver. Foi mais no Império Otomano que se desenvolveu essa escola, tá? E tem outros também, Imam Dardir, enfim. Ah, que é isso. Fala, Abubakar. Bom, são alguns. Pode falar. A primeira é a seguinte: o que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam teria comentado sobre o desenvolvimento do Islã nas gerações futuras? Ele já previa esse desdobramento e aí por diante, né? Depois, o seguinte: qual que é a relação dessas escolas de Akida com as escolas de jurisprudência, né? Como elas se relacionam entre cristãos e tal? E de quando são, de que época são essas referências bibliográficas que você está usando, deve usar? Tá. Então, primeiro, o que que o profeta falou sobre essa sucessão das gerações? Ele falou, vou falar aqui assim, segundo o sentido, tá? Não vou saber te citar o hadith assim textualmente, mas ele falou, olha, a melhor geração é a da é essa aqui, a minha, depois a que vem depois dela, depois a que vem depois dela. Quer dizer, as gerações elas vão o quê? Piorando. Essa é a primeira coisa que ele disse, tá? É por isso, quando a gente fala que aquelas gerações eram as melhores, significa o seguinte, eles, eles eram capazes de aceitar aquilo e aquilo mudar por completo a vida deles. Os outros depois já começam a encontrar problema e a botar questão e a babababá. Então, assim, primeira coisa é entender isso. As primeiras são melhores e as que vêm depois são piores. Ele falou também que no final das gerações islâmicas ia ter uma geração muito boa, tá? Ele falou os meus irmãos. Uma vez ele estava
assim com a cabeça baixa, e o pessoal falou, Rasulullah, o que que aconteceu? Ele estava falando, daí ele falou, eu estava pensando nos meus irmãos. Eles falaram, na gente? Eles falaram, não, vocês são meus companheiros, ele falou. Meus irmãos são aqueles que vão vir depois de vocês e que dariam a vida deles para poder me ver. Então, mesmo depois dos companheiros, tem pessoas que têm uma dignidade semelhante à dos companheiros. Então, assim, primeiro ponto a entender, as gerações vão piorando, no sentido de que para elas é mais difícil aceitar a religião, mais difícil praticar, a fé delas é mais imperfeita. No entanto, nas gerações, mesmo nessas gerações imperfeitas, tem pessoas que são os irmãos do profeta, sallallahu alaihi wasallam, tá? E o profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse o seguinte, quer dizer, que essa religião ia permanecer até a volta de Jesus, que ia chegar uma época em que ela ia entrar em todas as casas do mundo. Ele nunca falou que não, ela vai durar 3 gerações, depois vai desviar. Nunca, tá? Então a gente tem que entender, existe uma diferença entre as primeiras gerações e as outras? Existe. Mas isso implica uma ruptura? Não implica, tá? De maneira que as escolas dos Calaf, elas são aceitáveis, tá? Elas são a Sunnah do mesmo jeito. Agora, você falou que tem uma relação entre as escolas de Aquidas de jurisprudência, né? Tem alguma relação. Então, por exemplo, a maioria dos Hanafis vão ser Maturides. Por quê? Porque a escola Maturidi é a escola do Imam Abu Hanifa, tá? Ah, a maioria dos Shafis e até dos Maliks vão ser Asharis. E a maioria dos Hanbalis vão ser Atharis. Porque o Imam Ahmed ibn Hanbal, basicamente é praticamente o fundador dessa escola. Porque a importância que ele dava para o hadith era extraordinária. Ao passo que os outros 3 imãs, o Abu Hanifa, o Malik e o Shafi'i, eles davam uma importância igual ou maior para outras coisas também. Isso de maneira geral, né, nas suas escolas de jurisprudência. Então você vai encontrar essa relação que eu falei. A maioria dos Tanafis são Maturides, a maioria dos Maliks e Shafis são Asharis, e a maioria dos Hanbalis são Atharis, até hoje. Tá? Você fez mais uma pergunta? O período dessas referências. Tá, das referências históricas. Eu preciso pegar aí com todo cuidado, mas a Aqidatun Najah é do século XIX do nosso calendário, né? E a Aqidatut Tahawiyya seria o século 4 ou 5 da Hijra. Daí tem que fazer as contas de quanto que é do nosso calendário, mas o século 4 da Hijra, tá? E do ano 1000, mais ou menos, da nossa época aqui, tá? Mais alguém, gente? Uma consideração que eu achei muito interessante essa imagem da semente da árvore, porque quando você diz que você não pode cortar essa árvore, eu entendo que cortar essa árvore não vai te levar a semente de volta, né? A única forma de você ter a semente, na verdade, são pelos frutos da árvore. Então, é impossível voltar a semente daquela árvore. Exatamente, quer dizer, quem está vivo hoje e ele corta a árvore querendo pegar a semente, ele está, na verdade, se impedindo de ter a semente. Se ele pegar onde ele está, pegar a coisa a partir de onde ele está e ele trabalhar a partir disso aí, ele vai dar frutos. Ele vai ser um fruto e ele vai encontrar a semente dentro dele. Não fora, fora não tem mais, já passou. Mas aquela semente é uma semente eterna. É uma semente que Deus planta nos corações. Até hoje. É a semente da fé, essa luz. Se ele fizer tudo direitinho, de acordo com onde ele está, a época que ele está, o estudo no nível que ele está, aí ele vai ser ele próprio o fruto, vai encontrar a semente dentro dele. É isso aí, perfeitíssima colocação. Se ele quiser cortar a árvore, aí lascou, aí não sobra nada para ele. Mesmo para você, tudo que você tem daqueles primórdios, você só tem
porque você teve a tradição que manteve tudo aquilo, né? Então, Exatamente. Você querer postular que em algum momento a religião se desviou, em sua maioria, é uma coisa que vai contra o hadith do profeta e vai contra a lógica. Porque, veja, a religião existe até hoje e ela foi transmitida nessa corrente, tá? Então, tem também um outro hadith que diz o seguinte, olha, aquele que fala que a umma, né, inteira está destruída, ele é o mais destruído de todos, tá? A umma não está destruída. Alhamdulillah, a religião chegou até os nossos dias. E aquilo que Deus falou no Alcorão, que ele fala assim, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Quer dizer, a gente fez descer o dhikr, a lembrança, e a gente mesmo o protege. Deus mesmo protege. O pessoal fala, esse dhikr é o quê? O Alcorão. O Alcorão é protegido, não vai se corromper. Verdade? Verdade. Mas não é só o Alcorão. É a religião como um todo. A religião islâmica é protegida. Compara a oração que a gente faz hoje e a oração do profeta sallallahu alaihi wasallam. É igual. Ele rezava naquela mesquita de Medina, sallallahu alaihi wasallam, que tinha lá o chão de areia, cobertura de folha de palmeira, e a gente reza nesse tapete, mas a oração é a mesma. E compara isso com o quanto mudou a oração dos cristãos, por exemplo. Vê se Jesus Cristo, que a paz esteja com ele, fez uma missa numa catedral, cálice de ouro, aquela coisa, não teve nada. Jesus rezava, sabe como? Que nem a gente. Eu não estou falando isso para vilipendiar os cristãos, só estou mostrando